Vamos para mais um cafezinho e vamos falar de Kafka. Quero responder umas perguntas aí que rolaram ontem e vamos aproveitar para fazer o cafezinho com essas perguntas. Vamos lá? Bom, perguntas aqui do Rafael Souza, né? Ele pergunta aqui: como lidar com problemas no envio da mensagem? Exemplo, fluxo de algo em algum banco e dispara uma mensagem. Ele fala que conhece o padrão Outbox Partner, mas que ele me parece complicado bastante na implementação, se existem alternativas. Faz algum sentido utilizar a programação reativa em sistemas únicos? Por exemplo, um monolito disparando mensagens para ele mesmo? Então, vamos lá, vamos ver como é que funciona isso, né? A primeira pergunta, como lidar com problemas no envio? Eu acho que aí tem que jogar um pouco de luz aqui, porque assim, as pessoas dão a entender que elas não entenderam o que é o Kafka quando elas falam isso, né? Porque assim, o Kafka ele é nativamente distribuído e ele é feito para ser distribuído. Ou seja, você pode dar manutenção para ele com zero downtime, né? Enquanto os bancos, muitas das vezes, eles não têm essa arquitetura, né? Então, assim, qual banco tem replicação? Qual banco SQL tem replicação? Qual banco SQL tem múltiplas instâncias? Qual banco SQL você pode derrubar uma instância dele e ele vai continuar respondendo sem perca? Então, assim, o Kafka ele é nativamente assim. Ele é feito para ter alta disponibilidade. Ah, não, mas eu conheço. Aí alguém fala assim: ah, não, mas eu conheço um broker que ficou fora do ar, não sei quantas horas. Tá bom, mas assim, você tá falando de um problema de manutenção. Tipo, teve um problema na manutenção dele. E mesmo assim, se tiver um problema na manutenção, o que você pode fazer? Você pode ter uma alternativa, né? Então, uma alternativa pode ser, você pode implementar o Outbox Partner, você tenta. E outra coisa. Eu falei que você envia a mensagem e você não se preocupa com a resposta. Enviar a mensagem não quer dizer que ela não foi enviada. Porque assim, a galera acha que, eu chamei o envio, mas como é que eu garanto que ela vai? Sim, o cliente garante isso. Você pode fazer um envio síncrono da mensagem. Você pode fazer. O que não é sim. Acho que a galera fala assim: não, a mensagem é síncrona. O que não é síncrono é a resposta da mensagem. Agora, assim, quando o broker. Assim, no Kafka, você pode garantir três formas de garantia de envio, né? Nenhuma garantia, onde você manda a mensagem e você não sabe se ela respondeu. Essa não é o padrão. Você pode garantir o recebimento sem replicação. Então, você manda a mensagem para o broker pega, salva aquela mensagem, dá um joinha para o seu cliente considera que foi enviada, e já foi. E a garantia de replicação em todos os nós, né? E aí, sim, o que acontece? O broker recebe aquela mensagem, replica ela nos outros brokers e só aí ele dá o joinha. E qual que você acha que é o principal? O padrão. O padrão é o com maior garantia. Então, assim, o cliente Kafka ele já te dá a garantia que aquela mensagem foi recebida. O que é assíncrono é o processamento dessa mensagem. Recebida significa assim, ela tá salva no broker. Se ela tá salva no broker, em algum momento ela vai ser processada por algum dos múltiplos consumers que ela pode ter, né? Então, assim, o que a gente tá falando é uma sincronicidade no processamento, não no recebimento. É que eu acho que as pessoas eles acabam entendendo que o ponto a ponto é só, quer dizer, a mensageria é só mandar mensagens de um lado para o outro. Não, tem um broker ali. E o broker ele salva a mensagem. Quer dizer, no Kafka o broker salva a mensagem, né? Essa diferença do Kafka para outros brokers que não salvam, eles só garantem que um conecta com o outro. Alguns brokers, né? Não estou falando de todos, né? Garantem que uns conectam com o outro. Então o Kafka ele garante que a mensagem vai ser salva e por padrão ela vai estar ali por 7 dias. Então, ali, se você olhar a configuração padrão, o Kafka salva a mensagem por 7 dias. Ah, mas eu quero que ele salve para sempre. É só você mudar o tempo de retenção, botar -1 lá. Só olhar nas configurações. Se você mudar para -1, aquela mensagem fica salva para sempre. E tá lá a mensagem, né? Óbvio que você pode ter uma configuração mais inteligente, fala assim, pô, mas vai crescer demais esse negócio aqui, como é que vai ficar? E aí você pode salvar, pode fazer um cleanup pode configurar o cleanup dos tópicos
por compactação. O que é compactação? Ele pega uma mensagem de cada chave, ele apaga todas as mensagens antigas e só salva a última mensagem de cada chave. Você pode fazer isso. Ok, funciona, né? Então, assim, é, eu acho quando você fala com esse argumento, mas eu não, como é que eu garanto que o Kafka vai mandar minha mensagem? Tipo, cara, tem várias formas de garantia. Se você quer usar ali uma transação, você pode até fazer transação. E aí você inicia a transação do banco, inicia a transação do Kafka e depois conclui as duas juntas. Pode ser, dá pra fazer isso. E aí, não deu certo a transação do banco, cancela a transação do Kafka. Se você cancelar a transação do Kafka, aquela mensagem, ela foi recebida pelo broker, ela foi aplicada, mas ela não vai ser lida pelos consumers que estão com read committed, né? Porque o padrão é read uncommitted, né? Então você consegue ter essa garantia. E se eu quiser usar outro box partner, você pode usar. Você pode usar. Aliás, tem maneiras mais fáceis de fazer isso. Você pode fazer isso aí pelo Kafka Connect. Você bota o Kafka Connect ali ligado direto no seu banco e ele vai pegar todas as alterações e jogar no tópico. Eu só não sei como funciona. Eu nunca usei isso, né? Eu sei que já usaram nos projetos que eu tô, né? Quer dizer, eu tô num produto, né? Eu sei que já usaram junto com os projetos que eu tô. Eu nunca usei. Só que eu acho que quando você usa isso aí, você perde em questão de design, sabe? Por quê? Porque lembra que eu falei assim, você tem que fazer o design bem feito das suas mensagens, né? Você tem que. E eu falei que ia falar hoje de máquina de estados, né? Assim, toda máquina de estado, quando ela muda de estado, você tem um evento de mudança de estado. Então, por exemplo, criou um usuário. E aquele usuário foi botado como ativo. Você tem um usuário ativado. O usuário foi botado como inativo. Você tem um usuário inativado. Toda mudança de estado, você tem um evento, né? Você cria um evento. Eu não sei eu não sei se eu não sei se o CDC, né, o Change Data Capture, né, que é o connector padrão lá que você joga todas as mudanças para base, faz isso bem feito, né? Outra coisa que eu não sei se ele faz bem feito assim, vamos falar de máquina de estado aqui, já que eu falei que ia falar de máquina de estado, né? Por exemplo, quando você vai trabalhar com Kafka, eu sugiro que você faça isso, modele o processo. Porque, assim, muitas das questões é que a gente fica jogando funcionalidade, 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 e a gente não pensa no processo daquilo que a gente está implementando, né? Ou seja, vamos pensar numa compra aí, né? Uma compra. Eu tô efetuando uma compra. Entrei no site lá, no e-commerce da vida, e aí eu entro no e-commerce, né? E aí, tipo, não tem nada, ó, não tem dado meu nenhum. Até o momento que eu pego e falo, gostei desse item aqui, eu vou comprar sei lá, deixa eu pegar uma caneta. Aí eu botei uma caneta. E aí você pode falar, carrinho iniciado, tipo, um evento ali. Carrinho, item adicionado ao carrinho. E aí aquele carrinho você sabe que ele não existe. Então você pega e inicia um carrinho novo. E aí você pega não, eu quero também uma borracha. Aí você bota lá, item adicionado ao carrinho. Você cria vários eventos. Não, mas eu não quero isso aqui. Item removido do carrinho, né? Beleza, né? Você tá processando. E aí tem uma hora que, agora eu vou finalizar a compra. Aí você bota assim, ó, compra finalizada pro carrinho tal. Então, assim, e aí você pode falar assim, pô, mas eu não sei se tá em ordem. Você pode, assim, se você mandou as várias mensagens, você garantiu a entrega e você garantiu que eles têm o mesmo identificador, elas estão em ordem. O Kafka, ele não garante ordem fora da chave de partição. Então, se você tem uma chave lá, o Kafka vai garantir a ordem daquela chave. Ele não vai garantir a ordem global. Então, se tem uma outra pessoa adicionando em outro carrinho, ele não vai garantir a ordenação daqueles dois. Porque não precisa. Precisa só no caso de você querer garantir do estoque. Não, eu quero garantir que exista o estoque dos dois, né? Beleza, mas aí você vai ter que fazer de outra forma. Não sei como é que você vai ter que fazer, né? Tipo, um algoritmo até mais complexo, que é um algoritmo distribuído, um problema interessante de se resolver, né? Assim, sendo resumido, eu acho o Outbox Partner uma adição de complexidade por, sei lá, não sei, talvez ele seja necessário em alguns casos, mas eu acho assim, botar ele como padrão é muita complexidade
para pouca necessidade. E outra coisa que você pode fazer também, você pode fazer com que a mensagem do Kafka seja informativa só, né? E não, não descritiva. Então, assim, eu digo que o usuário foi alterado, mas aí o usuário vai. O outro serviço vai ter que um serviço vai ter que consultar o outro. Posso fazer isso também. Assim, se você. Eu acho que se você tem preocupação na mensagem não enviada, eu acho melhor você fazer o teste antes. Faz o teste, vê como é que funciona múltiplo brokers, vê como é que funciona mais de um broker. Como é que eu posso derrubar um broker e ele continuar ativo? Isso funciona já. Eu já vi gente testando isso, né? Aliás, eu uso muito streams e é interessante os streams que quando você altera uma configuração do broker lá, ele derruba um a um, fazendo a alteração, depois ele sobe todos. Então, assim, se você faz o deployment do Kafka, e aí já tem Kafka gerenciado, galera. Tem Kafka gerenciado, que é um dos produtos aí que mais vende, né? E é muito bom, né? Quer dizer, não sei, eu nunca usei. A gente tem reclamações, mas é o principal cliente, né? Última pergunta aqui. Faz sentido usar programação reativa em sistemas únicos? Por exemplo, monolito disparando mensagem para si mesmo? Faz. Faz. O que não faz sentido é usar mensageria. E eu vou explicar o que acontece, né? Por exemplo, quando eu falei de programação reativa ontem, eu falei de envio de mensagens. Eu não falei de mensageria. Mas pô, mas é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu posso enviar mensagens até pelo correio. Né? Eu posso enviar mensagem dentro de um mesmo processo, né? Se eu tiver um mecanismo dentro de um mesmo processo que vai trocar mensagens, né? Então, por exemplo, existem mecanismos que façam isso hoje. No Java eu sei que existe, né? Se você pegar ali, e tem uma palestra minha de muito tempo atrás que eu falo isso. Se você procurar Victor Osório CDI, eu vou deixar o link aqui. Eu dou uma aula pro pessoal do Soul Java sobre o Java CDI. Eu falo como usar o Java CDI. E aí, ali já tá de 2019. Tá bem datado. Mas ainda existe, ainda funciona. Tipo, se você quiser rodar o meu exemplo lá, talvez você não consiga rodar por causa que os frameworks não existem mais. Mas você consegue trazer isso para o Quarkus, consegue trazer isso para as versões mais novas de Jakarta EE. Na época nem existia Jakarta EE, se não me engano, né? Ainda era o Java EE. Então você consegue usar troca de mensagens dentro do mesmo processo. O que eu não recomendo é você usar em múltiplos processos, né? E, tipo, você tem um broker ali para comunicar um serviço consigo mesmo. Não faz sentido. Não faz sentido mesmo, assim. Você pode usar, no caso, tipo, se você quiser salvar uma coisa, usa o banco de dados. Dá para modelar máquina de estados no banco de dados, dá para modelar. Tipo, quem fez ETL na vida, não sei se já fizeram ETL. ETL seria, assim, no cafezinho que eu falei de Data Stream Processing, o ETL não entra no Data Stream Processing, ele não tá nessa linha, ele é uma. O Kafka pode ser usado como uma forma de integração, mas ele está em um outro. Se você procurar ETL, assim, é uma outra discussão acadêmica, não tem nada a ver com Data Stream Processing, né? Mas muita gente pensa em ETL como. Pensa em Data Stream Processing como evolução do ETL, né? Mas o ETL era uma forma muito antiga de você integrar diversos sistemas, né? Então, por exemplo, imagina assim que eu tenho dois sistemas, né? E eles têm que compartilhar dados. O que você pensa basicamente? Um vai acessar a base de dados do outro. Só que isso implica o quê? Acoplamento. Então, quando um for acessar a base de dados do outro, um vai se acoplar ao outro. Então, uma alteração nessa base de dados pode requerer alteração do outro sistema. Mas, assim, isso não é o que eu quero, né? Outra coisa, um sistema pode não querer acessar os dados do outro, né? Um sistema pode não querer que os outros sistemas vejam os dados dele. Então, o que se fazia nessa época? Você criava uma base de dados intermediária, então os dois sistemas acessavam duas bases de dados e vocês compartilhavam o esquema daquela base de dados. Então, por exemplo, eu podia alterar o meu banco alterar o meu serviço sabendo que o quê? Eu só não posso mudar o esquema daquela base, que a base ela é compartilhada em mais de um sistema. E aí tudo que eu precisava fazer no sistema, eu carregava naquela base, e aí eu fazia uma máquina de estado, assim, tipo, eu carregava e botava lá assim, olha, tipo, sei lá, botava o status aguardando sincronia, né?
E aí, esse outro cara que estava aqui, ele lia tudo que estava guardando sincronia, né? Obviamente com uma paginação ali, lia tudo, é, botava processando, né? O que eu lembro que eu fazia, assim, basicamente, era botar processando e. Eu não lembro como é que ele garantia que o processamento ia finalizar. Não lembro, assim. Mas tinha alguma forma que botava processando e aí depois, se falhasse, a gente pegava e fazia o rollback daquilo ali. Era alguma coisa assim. Ah, não, fazer com transação mesmo. E aí, não sei, não lembro agora, né? Mas botava algum lock ali no banco para você garantir que se falhasse aquilo dali, outro processo ia poder pegar aquele processando de novo, né? E aí integrava na base de dados. Então você tinha uma base ali intermediária para integrar os dois, né? E assim, eu até esqueci que eu tava falando isso. Mas voltando aqui, eu tava falando do CDI do evento CDI. Você pode ter um mecanismo de eventos interno que não usa a base de dados. Não usa. Simplesmente isso, não sei se dá para usar, pode ser até que dê para usar, né? Mas você pode usar o CDI Events e ele vai funcionar como uma mensageria, muito comum, da mesma forma. Ah, mas eu quero suporte de transação. Vai ter. Na minha palestra ali, na minha aula eu não dou, mas assim, pode ser que tenha ali, né? Então é isso, pessoal. Respondi algumas perguntas sobre Kafka. Espero ter te ajudado em alguma coisa. Mais dúvidas, manda aí. Se você acha que eu falei besteira, comenta aí. Pode ser que você tenha entendido errado. Não sei. Ou não. Ou você viu alguma coisa que eu não vi. E valeu, pessoal. Obrigado e bom dia pra vocês.